Salve galera da Escola Cívica Militar, professor Antônio Ferreira de Maneto, pessoal das turmas de primeira série do ensino médio, turmas 1A, 1B, 1C e 1D, e também a galera que acompanha aqui os vídeos no canal, certo? Aqui o professor Feliciano gravando mais um vídeo de física para vocês, falou moçada. A gente vai dar continuidade com o nosso estudo sobre as ondas eletromagnéticas, né? Fazendo atividades hoje, né, que ficaram para a gente fazer aqui da página 25 do livro. Na atividade 1 fala o seguinte, olha: as ondas eletromagnéticas são responsáveis por manter o funcionamento de vários equipamentos eletrônicos. Entre eles estão a televisão, o micro-ondas e o celular, com suas inúmeras aplicações, certo? Sobre as ondas eletromagnéticas, verifique quais afirmações são verdadeiras, justificando as falsas. Afirmação 1. São ondas formadas por um campo elétrico uniforme e um campo magnético variado? Não, né, pessoal? A gente viu lá que elas são formadas por um campo elétrico variável e também por um campo magnético também variável. Então os dois campos são variáveis. Então essa afirmação aqui era falsa, porque ele falou que o campo elétrico uniforme, na verdade é o campo elétrico variável. Então a afirmação era falsa nesse sentido aí. Afirmação 2. Em sua propagação é feito o transporte de energia e não de matéria? Correto, certo? Na propagação de ondas eletromagnéticas só se transporta a energia sem matéria, por isso que elas são ondas que podem viajar no vácuo. São capazes de se propagarem no vácuo, como a gente acabou de falar, né? É exatamente isso, é verdade essa afirmação também. Elas se propagam no vácuo porque elas transportam energia, né? E a quarta, toda onda eletromagnética se propaga com velocidade da luz em qualquer meio material, certo? Essa afirmação aqui, ela é falsa, né, pessoal? Porque as ondas eletromagnéticas elas se propagam em meios diferentes, elas vão ter velocidades diferentes de acordo com o meio, certo? Só no vácuo que a velocidade da luz a velocidade é sempre a mesma que a velocidade da luz. Em outros meios ela vai ter outras velocidades. Falou? Vamos para a segunda questão agora aqui. A segunda questão, a questão do Enem, fala o seguinte: em viagem de avião é solicitado aos passageiros o desligamento de todos os aparelhos cujo funcionamento envolva a emissão ou a recepção de ondas eletromagnéticas, certo? O procedimento é utilizado para eliminar fontes de radiação que possam interferir nas comunicações via rádio dos pilotos com a torre de controle, certo? A propriedade das ondas emitidas que justifica o adotado é o fato de terem fases opostas? Não, nada a ver isso aí. Serem ambas audíveis? Não, né? Terem intensidades inversas? Também não. Serem de mesma amplitude? Não é o caso. Agora, terem frequências próximas? Aí sim, né? Porque todas são ondas de rádio e elas vão ter frequências próximas, tanto as do celular, né, quanto as do rádio de comunicação dos pilotos. Então, por isso que eles solicitam que desligue para não ter interferência, porque elas têm frequências muito próximas. Falou? Então, a correta aqui era a letra E. Falou, moçada? Terceira, explique de maneira simples como é possível gerar uma onda eletromagnética de rádio. Ora, para fazer isso, basta que a gente colocasse num condutor os elétrons em movimento, oscilando, certo? Indo de um lado para o outro. E isso aí pode ser feito num condutor, como por exemplo uma haste metálica, né, que pode servir como uma antena, beleza? Então estou gerando uma oscilação dos elétrons no condutor, eles vão gerar um campo magnético e também um campo elétrico oscilando, o que vai gerar uma onda de rádio, desde que também tu coloque na frequência das ondas de rádio, beleza? Essa oscilação. Então é assim que poderia ser feito. Essa questão 4, Universidade do Ceará aqui. A radiação X com comprimentos de onda entre 0,01 nanômetros e 10 nanômetros tem frequência menor do que a frequência, letra A, da radiação gama,
cujos comprimentos de onda são da faixa de 10 a 12 metros, 10 a menos 12 metros a 10 a menos 14 metros, né, porque a gente viu lá naquele nosso esquema do espectro eletromagnético que o raio-x só é menor a frequência dele do que a dos raios gama, né? Porque já são o penúltimo no caso. O último é o raio gama. Então, essa aqui, a letra A é a verdadeira. Falou? Daí a letra B, C e D, a gente nem leva em consideração porque a certa já era a letra A aqui. Beleza? A radiação gama é o único que tem frequência maior do que a do raio-x. Então, a frequência dos raios-x é menor somente do que a do raio gama. Beleza? Aí, 5. Entre os raios gama que possuem grandes frequências e pequenos comprimentos de onda, e as ondas de rádio que têm pequenas frequências e grandes comprimentos de onda, qual se propaga com maior rapidez no vácuo? Justifique sua resposta. Ambas se propagam com a mesma velocidade, né, pessoal? Porque todas as duas são ondas eletromagnéticas. E toda onda eletromagnética se propaga no vácuo com a velocidade da luz, beleza? Então ambas se propagam no vácuo com a mesma velocidade, porque elas são ondas do mesmo tipo, né? São eletromagnéticas. Beleza, pura? Vamos aqui para sexta questão. Qual alternativa apresenta a onda que não se propaga no vácuo? Raio-x é eletromagnético que se propaga no vácuo. Raios gama é eletromagnético que se propaga no vácuo. Ultravioleta é eletromagnético que se propaga no vácuo. Ultrassom não, é uma onda mecânica, porque falou em som, é uma onda mecânica. Ela não se propaga no vácuo, porque no vácuo não tem ar, então não tem como se propagar o som. A onda de rádio eletromagnética também se propagaria no vácuo. Então, a que não se propaga no vácuo é a letra D, ultrassom. Certo? Vamos agora aqui para a sétima, pessoal. De acordo com o espectro eletromagnético, verifique quais afirmações são verdadeiras, justificando as falsas. Primeira, a frequência da luz amarela é maior que a frequência da vermelha. Assim, o comprimento de onda da luz amarela é menor. Certo? Olha lá, nessa primeira aí, a afirmação é verdadeira, falou, pessoal. Quanto tem uma frequência maior, o comprimento de onda vai ser menor, né? E quando a frequência é menor, o comprimento de onda é maior, para que elas tenham a mesma velocidade sempre, né? Beleza? Segunda, o comprimento de onda de raio-x é maior que o de micro-ondas, assim a frequência dos raio-x é maior que a de micro-ondas. Comprimento de onda grande seria o contrário, né? Frequência pequena. Então, na verdade, o comprimento de onda do raio-x é menor do que o da micro-ondas, certo? Então, essa aí que era a resposta certa. Essa afirmação 2 está errada por causa disso. O comprimento de onda do raio-x é menor do que o comprimento de ondas do micro-ondas, falou? Por isso que a frequência dele é maior. Terceira, a velocidade do infravermelho é maior que a da ultravioleta, pois sua frequência é menor. Não, como as duas são ondas eletromagnéticas, elas têm a mesma velocidade, certo, pessoal? Então, essa afirmação é falsa. E a quarta, a radiação do UVA possui a mesma velocidade que a UVB, porém o comprimento de onda é diferente. Exatamente isso aí, certo? Elas são ultravioletas, só que elas têm comprimento de onda diferente porque elas têm uma diferença só no comprimento de onda, mas elas são todas duas com a mesma velocidade porque elas são eletromagnéticas, certo? Ultravioletas. Então essa afirmação 4 é verdadeira. Vamos aqui para a atividade 8, pessoal. Emissoras de rádio, por meio de uma antena, emitem ondas eletromagnéticas que se propagam na atmosfera com velocidade próxima da luz, e disse aqui de cerca de 3 vezes 10 a quinta quilômetros por segundo. A grandeza que diferencia uma estação de outra é a frequência emitida e, consequentemente, seu comprimento de ondas. Supondo que uma rádio operando na faixa M emita ondas eletromagnéticas com uma frequência de 1200 kHz,
Já temos aqui a velocidade e a frequência, 1200 kHz. Qual é o comprimento de onda em metros? Ele quer saber o comprimento de onda. Então a gente já coloquei aqui no quadro, né, pessoal? A velocidade 3 vezes 10 a quinta quilômetros por segundo. E a frequência 1200 kHz. Quer saber o comprimento de onda? A gente sabe que pela fórmula lá a velocidade é igual a lambda vezes f, né? Ou seja, a velocidade é o comprimento de onda vezes a frequência. A velocidade 3 vezes 10 a quinta quilômetros, então ainda tem que colocar 10 a terceira para passar para a metro, que é igual ao comprimento de onda, que eu quero saber, vezes a frequência 1200 kHz, então 1,2 vezes 10 a terceira vezes 10 a terceira, certo? Aí o que eu vou ter aqui? 3 vezes 10 a quinta vezes 10 a terceira, que vai dar 10 a oitava, lambda igual, vezes 1,2 vezes 10 a sexta, certo? Aí o que a gente vai fazer? Se eu quero achar o lambda, esse 1,2 está multiplicando e vai passar dividindo, né? Então a gente vai ter um lambda igual a 3 vezes 10 a oitava dividido por 1,2 vezes 10 a sexta. Certo, moçada? Vamos dividir 3 por 1,2, né? Dividindo 3 por 1,2, a gente vai ter o que? Não dá para dividir direto, então igual às casas decimais, elimina as vírgulas, fica 30 por 12, vai dar 2, né? 2 vezes 12 dá 24, para 30 falta 6,60 aqui, né? Por 12 dá exatamente 5, né? 5 vezes 2, 10, vai 1, 5 vezes 1, 5 e 1, 6, certo? Então a gente vai chegar a um comprimento de 2,5. 10 a oitava dividido por 10 a sexta fica 10 ao quadrado. O que, moçada? Metros, né? Ou se tu quiser andar 2 casas para a direita, tu vai ter 250 metros. Falou? 250 metros é o comprimento de onda aí. É ou não é um negócio divertido, meus amigos? Se caiu uma dessa na avaliação, né? Uma chuva de nota alta. E agora a gente vai aqui fazer a nona questão, né? Falou? Só apaguei esse quadro, então vamos logo começar a ler aqui. Questão da Unicamp. Em 2019 foi divulgada a primeira imagem de um buraco negro, certo? Obtida pelo uso de vários radiotelescópios. Também recentemente uma equipe da NASA propôs a utilização de telescópios de infravermelho para detectar antecipadamente asteroides que se aproximam da Terra. Considere que um radiotelescópio detecta ondas eletromagnéticas provenientes de objetos celestes distantes na frequência de rádio de 1,5 GHz, né? 1,5 GHz. E que um telescópio infravermelho detecta ondas eletromagnéticas originadas em corpos do sistema solar na frequência de infravermelho de 30 terahertz. Frequência de infravermelho 30 terahertz, certo? Qual é a razão entre os correspondentes comprimentos de onda no vácuo da onda de rádio e da onda de infravermelho, né? Bem, vamos lá então. A gente sabe que a velocidade é igual a lambda vezes f, certo? Só que a velocidade no vácuo é a mesma para os dois. Então, tanto da onda de rádio quanto da onda de infravermelho no vácuo elas têm a mesma velocidade. Então, vamos colocar aqui comprimento de onda do rádio vezes a frequência de onda de rádio é igual a comprimento de onda de infravermelho vezes a frequência de onda infravermelho.
Falou? Eu estou querendo achar a razão entre os dois, né? Entre comprimento de rádio e comprimento de infravermelho. Então, o comprimento de onda de infravermelho que está multiplicando passa dividindo, e a frequência de rádio que está multiplicando passa dividindo. Então a gente vai ter o que aqui? Comprimento de rádio sobre o comprimento de infravermelho vai ser igual a frequência de infravermelho sobre a frequência de rádio. Beleza? E o que é a frequência de infravermelho? 30 terahertz. 30, quando é tera, é 10 a 12 vezes, hertz, né? 30 vezes 10 a 12. E o de rádio é 1,5 GHz, ou seja, 1,5 vezes 10. Se é giga, é 10 a nona. Falou? A gente pode andar 10 a 12 aqui, desculpa, né? Então a gente anda uma casa aqui, olha, fica 10 a 13. Então eu vou ter 3 dividido por 1,5, que vai dar 2. 2 é 10 a 13 dividido por 10 a nona, eu vou ter 10. 13 menos 9, 4, né? 2 vezes 10 a quarta é a razão entre as duas, certo? O que dá exatamente a letra C. Falou? 2 vezes 10 a quarta. É ou não é um negócio divertido, meus amigos? Então fiquem com Deus, só Jesus o Senhor. A gente vai continuar vendo outros assuntos já no próximo vídeo. Falou? Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, pode perguntar na sala, pode mandar mensagem aí no canal e fiquem com Deus. Valeu, um abraço. Só Jesus o Senhor, moçada. Um abraço.